Contexto Geral entrevista o deputado estadual pelo PSOL, Renato Roseno. Eu fiz Direito na Universidade Federal do Ceará e logo após a minha formatura eu fui assessorar, fui ser chefe de gabinete do então deputado estadual João Alfredo, fui chefe de gabinete dele até 2000. Em 2000 eu concluí essa experiência na assessoria parlamentar e fui coordenar uma entidade de proteção jurídico-social de direitos de crianças e adolescentes, o SEDECA. Eu fui coordenador do SEDECA de 2000 a 2006. Para mim foi uma escola fundamental de como é necessário conjugar mobilização social por direitos, formação de conhecimento e também a proteção jurídica, os instrumentos que foram conquistados pela sociedade brasileira na forma de direitos. E, sobretudo, a necessidade de conjugar a luta dos direitos humanos pela alteração do modelo de sociedade e de desenvolvimento. Ou seja, nosso grande problema no Brasil não é mais reconhecer os direitos, mas é, sobretudo, criar as políticas públicas necessárias para concretizar esses direitos. Então, direitos fundamentais, direitos sociais foram consagrados na Constituição de 88 e vêm sendo consagrados nos anos 90. Mas, recentemente, é que há um ataque frontal ao reconhecimento desses direitos. Não é necessário só reconhecê-los, é necessário promovê-los e garanti-los. E o que garante a promoção e a garantia é, sem dúvida alguma, mobilização da sociedade que pressiona por políticas públicas, por novas estruturas sociais. Terminei em 2006 essa etapa, eu terminei essa etapa exatamente no momento em que a gente estava fundando o PSOL. Eu fui candidato a governador em 2006, a gente estava apresentando o PSOL, eu não tinha, obviamente, nenhuma intenção naquele momento de seguir uma carreira parlamentar, mas, sobretudo, a gente queria afirmar uma nova alternativa política no cenário brasileiro. Por isso que nós fundamos o PSOL. Entre 2006 e 2012, eu estive fazendo consultorias, dando cursos, mas sobretudo nessa área de direitos sociais, de direitos humanos, com foco em violência contra crianças e adolescentes, sobretudo violência sexual, é uma área que eu me especializei, e também o envolvimento de adolescentes e jovens com a própria violência. A altíssima letalidade do Brasil, o Brasil é o país campeão em homicídios, metade desses homicídios é de jovens e de adolescentes. Por isso mesmo, eu agora, mais recentemente, fui relator do Comitê Cearense pela Prevenção dos Homicídios. O homicídio ele não é um acontecimento, ele é um processo e ele pode ser prevenido. Em 2012, eu fiz concurso público para a carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, que é uma carreira do Executivo Federal de gestão de políticas sociais. É uma carreira exatamente voltada para a implementação, monitoramento, desenho de políticas sociais. E eu fui lotado na alta complexidade da assistência social. A assistência social, assim como a saúde, é dividida em pisos de proteção. E eu fui lotado na alta complexidade, também foi uma escola muito importante, essa da gestão pública, me permitiu um conhecimento importante de gestão e também das políticas públicas. E em 2014, eu me candidatei a deputado estadual e estou afastado da minha condição de servidor público federal em razão do mandato. Fim do mandato, eu volto à minha condição de servidor. Não há como mudar a sociedade fora da política. A política não é só partido, a política não é só eleição. Inclusive, estas formas tradicionais, elas estão em crise, estão em crise no mundo inteiro. A democracia representativa, a forma eleitoral, eu reconheço isso, nós reconhecemos isso. Inclusive isso, no coletivo do qual eu faço parte, no interior do PSOL, para nós isso é uma certeza. A necessidade de nós pensarmos novas formas políticas, a renovação da tradição da esquerda que nós queremos ser. Nós compreendemos essa crise, mas algo é inequívoco. Não é possível mudar a sociedade fora da política. A política é a arena onde nós disputamos as nossas expectativas sobre nós e sobre o mundo.
né? Veja, vamos pensar o fenômeno do aquecimento global, das mudanças climáticas. Nós temos mais de 70% da comunidade científica diz que, né, o mundo passa agora por uma crise, né, planetária, que é essa das mudanças climáticas, do aquecimento global, em razão do nosso modelo de desenvolvimento econômico. Isso, obviamente, só vai ser alterado não só pela ciência, mas também pela política, porque a política é que vai reestruturar a economia. Mas o que faz a política não é só, né, o partido, a eleição, o parlamentar. Sobretudo, a luta, são as lutas, as contradições que estão estabelecidas na sociedade, entre as maiorias sociais, das classes trabalhadoras, as classes populares, as classes que vivem do seu trabalho, essa nova grande massa que está se formando na América Latina de precariado, que é o jovem que não consegue nenhuma inserção formal no mercado de trabalho, ele vai passar a vida inteira dele, né, sem conseguir uma inserção formal do mercado de trabalho. Então, é essa maioria social em contradição com interesses de grandes corporações. O Brasil, por exemplo, ele é a face, né, indiscutível de como o peso das corporações, sejam as corporações financeiras, corporações agora da indústria da construção civil pesada, né, as 5 grandes empreiteiras da construção civil pesada que dominaram, obviamente, todas as obras públicas. São essas corporações que dominaram e dominam muito ainda, né, a agenda política. Só há transformação se houver uma maioria auto-organizada, autoconsciente e capaz de pressionar por essas transformações. Eu não acredito em transformações que venham de cima para baixo, que saiam do parlamento, que saiam do Congresso, mas que, sobretudo, que venham de baixo para cima, de forma auto-organizada, democrática, né? Não é o Planalto que vai mudar a planície. É a planície que pode chegar até o Planalto. A crítica que muitos de nós que militávamos no PT, né, nos anos 90 já fazíamos, era a do rebaixamento programático, era do abandono dos seus princípios, né? A política não perdoa, né? A história não perdoa, a história é rigorosa, ela não perdoa atalho, né? Apertar a mão dos Malufes da vida, dos Renans, do Sarney, né? Isso foi, de fato, teve um preço muito alto. Inclusive, quando eu vejo, por exemplo, ex-aliados dos governos Lula e Dilma, hoje, né, patrocinadores, inclusive do impeachment de Dilma, em alguma medida foram, né, estes mesmos que foram alimentados e tiveram legitimidade inflada pelo próprio petismo, né, pelo fenômeno, né, que pode ser chamado de pacto conservador. O Lula tentou uma arquitetura que era a arquitetura do ganha-ganha, né? Ou seja, tentou fazer alianças com setores mais conservadores, inclusive prometendo ganhos de rentabilidade a esses setores, manteve esses ganhos, setor financeiro, os bancos. Quando o Lula diz assim, olha, não sei por que vocês têm tanta raiva de mim, porque vocês nunca ganharam tanto dinheiro quanto o meu governo. É verdade, né? É uma frase absolutamente elucidativa de um tempo histórico. Ele fez um pacto conservador, né, com os setores do rentismo, setores do agronegócio, né, rendeu-se ao modus operandi mais tradicional da política. Obviamente, essa arquitetura do ganha-ganha, ela estava em alta num determinado momento em que as exportações do Brasil de commodities estavam com preço muito elevado. Vamos lembrar que agora a tonelada de ferro está abaixo de $50, está em 40 e poucos dólares. Quando o Lula foi presidente a primeira vez, a tonelada de ferro superou $100. Então, o Brasil estava vivendo um boom de exportação de commodities. Houve uma desindustrialização do país, mas toda a economia do país estava voltada para a exportação de commodities. Mantiveram-se os juros muito elevados para manter, inclusive, os ganhos do setor financeiro. E houve, né, o investimento em algumas políticas de distribuição, né, de renda, como, por exemplo, Bolsa Família, as transferências, a ampliação de determinadas políticas. Essa política do ganha-ganha, ela não patrocinou mudanças estruturais como a reforma política. Veja, amarga-se agora a ausência de uma reforma política, de uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é um dos mais injustos do mundo, né? Ele apena, sobretudo, os mais pobres. Quem ganha até 2 salários mínimos paga proporcionalmente em impostos até 42% da sua renda, enquanto quem ganha acima de 160 salários mínimos, ou seja, a minoria da minoria,
paga no máximo 10% de impostos de toda a sua renda. Portanto, você tem, de fato, um sistema regressivo. Então, não foi feita a reforma política, reforma tributária, né, a reforma agrária, reforma urbana. Portanto, essa arquitetura, ela, com a crise internacional, ela chegou ao fim. Então, quando Dilma já é eleita em 2010, ela tenta uma agenda com forte desoneração fiscal, ou seja, isentando alguns setores, né, para tentar salvaguardar ainda o crescimento econômico e o mercado de empregos, mas ela não altera as bases fundamentais dessa política econômica. Como o projeto, né, essa arquitetura estava fazendo água, os primeiros a desembarcarem foram aqueles aliados. E eles patrocinaram toda uma grande manipulação midiática, todo um esforço muito grande, e inclusive, sem dúvida alguma, fizeram uso dos erros que o PT cometeu, como, por exemplo, a prática dos financiamentos dos Caixas 2, do financiamento agora que vem à tona pelo conjunto de investigações. Portanto, repetir os erros daquele que você criticava, isso, sem dúvida alguma, é imperdoável. Por causa disso, né, várias organizações, correntes de pensamento, personalidades vieram se juntar naquilo que a gente queria que fosse e quer ainda que seja um abrigo da esquerda brasileira, que é o pessoal, uma esquerda que não pode esquecer de onde vem, ela não pode esquecer quais são os motivos da sua luta, ou seja, a distribuição da riqueza, do saber e do poder, pensar uma democracia real, uma democracia material, pensar a crise ambiental planetária, pensar a dignidade humana, pensar os direitos. Portanto, é essa a agenda de uma esquerda do século XXI, uma agenda que pensa o poder, que pensa a dignidade humana e que pensa a questão ambiental. É essa a agenda do século XXI para a esquerda, né? Essa é a agenda do que a gente chama da agenda ecossocialista. Nós não queremos simplesmente alterar o dono dessas estruturas, os proprietários, mas a própria forma de distribuição, de produção, de consumo, distribuição da riqueza, do saber e do poder nesta sociedade. Eu repito muito, assim, nós queremos ser uma tradição renovada da esquerda. Ela não esquece de onde veio, mas ela se renova. Por isso que o PSOL foi criado, como essa tentativa de um abrigo democrático, plural, da esquerda brasileira. Nós nascemos a partir de uma tentativa dessa tradição renovada da esquerda, afirmando o ecossocialismo, sem dúvida alguma. Essa é uma interpretação, né, que nós fazemos da crise ambiental. O planeta não suporta mais o nosso modo de vida, o nosso modo de produção, o nosso modo de concentração das riquezas. Ele é insuportável. É insuportável, por exemplo, né, ter o consumo de combustíveis fósseis. Ou aqui mesmo no Ceará, para citar exemplos locais, nós temos 2 termoelétricas, por exemplo, consumindo, né, mais de 800 litros de água por segundo num local que enfrenta uma crise de água, né, há 5 anos. É uma absoluta incongruência, é uma contradição, né? As gerações futuras, quando olharem para trás, né, e perceberem aquilo que foi feito, entre aspas, em nome do desenvolvimento, elas vão nos criticar fortemente. Por isso que, se nós não alterarmos, né, o nosso modo de produção, o nosso modo de produção de energia, né, nós não vamos conseguir, inclusive, salvaguardar a vida humana na Terra. Por isso que nós somos uma esquerda que se assume internacionalista, ecossocialista, feminista, né, antimachista, anti-homofóbica, antirracista. Portanto, ela pensa as contradições da luta de classes também a partir do olhar do século XXI. Veja, o que era ser de esquerda no século XIX? Era simplesmente estar à frente da fábrica, né? A grande invenção da Revolução Industrial foi a fábrica, né? E ficar à frente da fábrica e, sobretudo, assumir aquela contradição entre o capital e o trabalho. Ser de esquerda no século XXI é compreender essa contradição entre o capital e o trabalho, mas enriquecer essa contradição, entender, por exemplo, todas as lutas, né, de forma plural, diversificada. Quem está em casa agora me vendo sabe, sobretudo, que numa economia tão frágil como a nossa, aqui no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, para a agenda de uma esquerda que nós queremos ser, ela tem que dar conta, por exemplo, de estarmos no semiárido, de pensarmos a convivência com o semiárido, de pensarmos a água, de pensarmos a energia, de pensarmos a nossa cultura, de pensarmos o fato de que a nossa sociedade é profundamente patriarcal e machista. Portanto, uma agenda de esquerda hoje, como a que nós queremos, e o nosso coletivo, né, a insurgência, quer isso, é, sobretudo, estarmos antenados com isso e, sobretudo,
tentar praticar aquilo que nós advogamos para o mundo. Se nós queremos um mundo mais democrático, nós teremos que tentar exercer essa democracia, né, a partir de nós mesmos. Agora, todo esse esforço é um esforço convocatório. Talvez a nossa pretensão seja convocar, né? Nós não nos consideramos arautos de nada, nós não podemos ser. Eu acho que esse é um grande aprendizado, sobretudo que os anos, né, da crise da esquerda, a partir dos anos 80, no mundo inteiro, e aqui no Brasil, a partir dos anos 90, nos ensina, né? Ou seja, nós não somos vanguardistas, no sentido de que estaremos à frente, né, de uma grande massa que nos... Não se trata disso, né? Só haverá transformações de longo curso se esta maioria estiver convencida das transformações que ela quer. Se há uma oportunidade perdida do lulopetismo, né, dos governos Lula e Dilma, foi da reforma política. Chegaram ao poder central, ao governo central, perdão, com uma grande expectativa popular e com um grande apoio popular, né? Mas ao invés, inclusive, de convocarem, veja, nenhum de nós está dizendo que isso seria fácil. Não é fácil, não é tarefa simples. Não é tarefa simples enfrentar uma equação secular, né, de mais de 500 anos, de uma sociedade que vem ainda de bases escravistas, de uma sociedade, né, em que se consagrou, né, a ausência de cidadania na ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a antinomia da cidadania, né? É o contrário da cidadania, é exatamente a ideia de que, bem, se manda quem pode, obedece quem tem juízo, não há direito, não há Estado democrático, não há democracia, não há política. Isso está consagrado. Você vai para qualquer esquina do Brasil, né, as pessoas vão compreender essas lógicas profundas, as estruturas profundas, né, que formam a sociedade brasileira. Mas sequer tentar foi um erro profundo. Não ter feito a reforma política, mesmo que eles tivessem sido derrotados naquele momento, no início dos anos 2000, teria valido a pena a tentativa. Teria valido a pena a tentativa, inclusive se tivessem sido derrotados. Teria valido a pena a tentativa para barrar os financiamentos e não ter aderido aos financiamentos milionários das campanhas, né? Teria muito valido a tentativa de, por exemplo, tornar o nosso sistema representativo mais controlado pela sociedade, né? Mais próximo à sociedade. Teria valido a tentativa de ampliar a democracia direta com plebiscitos, referendos. Hoje nós estamos no século XXI, nós podemos ter democracia, né, inclusive a partir de mecanismos de consulta via tecnologia. Hoje vários, né, centros de reflexão sobre democracia no mundo pensam exatamente isso, como é que você pode fazer democracia se utilizando de mecanismos tecnológicos de baixíssimo custo, fazer democracia direta, inclusive, né? E nada disso foi tentado e se amarga agora exatamente a ausência destas tentativas. Veja, esse lugar que eu ocupo hoje, né, que é o lugar de parlamentar, respondendo a uma outra pergunta, por que né, o PSOL e o grupo do qual eu faço parte resolvemos tentar ocupar esse lugar, é porque nós entendemos que ele hoje está em crise, entendemos que ele é limitado, né, que as suas estruturas estão estagnadas, que ele está sendo ocupado, inclusive, por uma agenda que é uma agenda muito conservadora, né, as chamadas bancadas fundamentalistas, aqueles que se utilizam do discurso religioso ou de certo extremismo de direita, né, veiculando palavras de ódio, veiculando frases de convocação, né, inclusive a intolerância, né? Essa semana mesmo me disseram que numa esquina importante aqui de Fortaleza estavam sendo distribuídos panfletos convocando novamente o golpe militar. Ou seja, é de uma estupidez, não há outro nome, me permita, porque você utiliza da democracia para panfletar o fim da democracia, ou seja, não há outro nome a não ser chamar isso, sem dúvida alguma, de uma estupidez que ela só há espaço para isso, né, em razão dessa crise generalizada da política. Por que nós estamos ocupando esse lugar, então, nessa condição de minoria absoluta? Para vocalizar exatamente isso, para a gente ser um ponto fora da curva, né? Para nós mostrarmos que, inclusive, é necessário alterar o sistema, porque não haverá alteração de dentro para fora.
Ou essa semana, o Brasil inteiro parou no 15 de março em razão da crítica à reforma da Previdência. Você teve manifestações, né, nessa quarta-feira no Brasil inteiro, né, contra a reforma da Previdência, na frente das agências do INSS, aqui mesmo no Ceará. Então, veja só, a sociedade, num momento de crise, ela é tensionada pelo populismo autoritário, uma parte, lamentavelmente, da juventude é seduzida pelo populismo autoritário, mas tem uma outra parte que resiste, que ela sabe que ela, ocupando a rua, ocupando a praça, com uma agenda bem definida, né, de distribuição da riqueza, defesa da democracia, defesa dos direitos, ela poderá, né, mudar o país, porque não se muda, repito, o sistema de fora para dentro. De dentro para fora, é de fora para dentro. Temer vai entrar na história como uma figura menor, né? Entre as menores figuras da política brasileira. Não só porque ele já era um político tradicional, né, de perfil aristocrático, das aristocracias que se apegam ao Estado e que geram patrimônios milionários a partir do Estado, que vão galgando posições dentro do Estado. Ele só conseguiu, inclusive, chegar à vice-presidência porque o PT apertou a mão do PMDB durante 15 anos e o PMDB o colocou ali na condição de vice-presidente. Ele é uma figura menor da história do Brasil porque, ao chegar à presidência na condição de ilegítimo e implementar um conjunto de reformas impopulares, né, que não passaram pelo crivo popular, como, por exemplo, a reforma da Previdência, o torna cada vez menor. A reforma da Previdência, ela é talvez uma das maiores ofensas, né, à sociedade brasileira, ao mundo do trabalho, né? Ela cumpre dois objetivos. Primeiro, ela quer, obviamente, transferir para o mais pobre a conta da Previdência e da Seguridade Social. E agora a gente tem que lembrar, por que essa conta não está fechando? Porque existe a DRU, que rouba 30% das receitas da União para o nosso, né, telespectador. O que é a DRU? É a desvinculação de receitas da União. Eu tenho um conjunto de receitas da União, das quais deveriam sair, por exemplo, né, os investimentos para a educação, para a saúde, para a assistência, para a Previdência. Eu desvinculo estas receitas, eu retiro. O que é desvincular? Eu retiro a vinculação dessas receitas para pagamento de juros ao sistema financeiro. Por exemplo, o cálculo que se mostra à sociedade, ele também não é inteiramente correto. Não se coloca, por exemplo, o conjunto das contribuições sociais no cálculo, né, só se coloca no cálculo que tem um rombo de bilionário na Previdência, só que se coloca a contribuição dos trabalhadores e a contribuição patronal, quando também deveriam contar as contribuições sociais constitucionais, que lá deveriam também estar na conta. Eles não colocam na conta intencionalmente para apresentar para a sociedade brasileira um rombo, entre aspas, muito maior do que de fato, né, pode acontecer. E terceiro, né, a reforma, ela quer fazer com que setores médios da sociedade brasileira comprem previdência privada. Veja, na medida que eu desmonto o sistema público de previdência, para onde é que vão os setores médios? Eles vão comprar planos de previdência privada. E de quem eles vão comprar esses planos? Do setor financeiro. Veja, o capital rentista, esse capital que não passa pela produção, ou seja, ele não passa pela fábrica, ele não passa pela agricultura, esse capital que só passa pelo circuito financeiro, né, que não produz propriamente, não está no circuito produtivo, ele já retira do orçamento da União R$1 trilhão. Imagina isso, R$1 trilhão. O Bolsa Família, só a título de comparação, o Bolsa Família, esse ano, chegará a 29 bilhões, ou seja, para 14 milhões de famílias, mais ou menos 54 milhões de pessoas. Entre aspas, o Bolsa Banqueiro é R$1 trilhão, que vai para 20 mil rentistas, que têm suas fortunas no mercado financeiro, né, a partir, sobretudo, dos títulos da dívida pública. É muito fácil, simplesmente, baixar os juros, a taxa básica de juros. Não é. Tanto é que quando o Dilma tentou fazer isso,
houve uma pressão muito grande. Esses setores não vão perder dinheiro, eles têm muita força política. Eles não vão perder dinheiro sem, obviamente, utilizarem-se da sua força política para pressionar. Não tem nada fácil em querer fazer mudanças. Mas é necessário compreender qual é o jogo. A sociedade brasileira está sendo bombardeada pela mídia como se a reforma da Previdência, esta reforma, fosse inescapável, né, como se ela fosse, né, como se, inclusive a propaganda do PMDB é cínica, né, se não tiver a reforma não vai ter Bolsa Família, ou seja, ela é ameaçadora, ela joga inclusive com um sentimento de medo das pessoas, quando na verdade ela não esclarece que há várias outras alternativas. Quando os países mais democráticos pensam em reformas da Previdência, não se pensa uma reforma a toque de caixa em 6 meses. Você, inclusive, programa para as atuais e futuras gerações. Você diz a partir de que ano, né, o limite de contribuição vai aumentar, quando as regras vão mudar. Aqui não, você, por exemplo, você vai atingir todos os trabalhadores, né, mesmo aqueles acima de 50 anos que vão ter uma regra de transição, todos eles serão atingidos. Aí eu pergunto, a quem interessa isso? Repito, ao sistema financeiro, a manter os lucros elevados do sistema financeiro, via direta com o pagamento de juros, ou via indireta com a venda de produtos do sistema financeiro, como, por exemplo, a previdência privada, né? O Chile viu isso nos anos 90. Nós estamos repetindo, em alguma medida, de forma mais trágica, né, aquilo que o Chile fez nos anos 90, ainda nos últimos anos da ditadura de Pinochet, né, que foi a privatização completa da Previdência e colocar uma grande massa de trabalhadores, né, sendo obrigados, para quem quiser ter uma velhice tranquila, né, ou minimamente segura, minimamente confortável, a terem que comprar produtos dos bancos do sistema financeiro. Né? Essa semana nós trouxemos à Fortaleza uma professora, doutora em economia, professora Denise Gentil. Ela, sexta-feira, esteve em Fortaleza falando exatamente da falácia do rombo da Previdência. Só que, lamentavelmente, vozes como a dela, né, não são divulgadas na grande mídia, porque, obviamente, essa grande mídia ela tem um interesse muito grande em estar veiculando as vozes do sistema financeiro. Em janeiro, houve um superávit primário de 36 bilhões de reais. O que é superávit primário? É toda a economia do setor público para pagar juro para banco. Ou seja, o dinheiro que não foi para a educação, para a estrada, para o saneamento básico, para o salário dos servidores, que não foi para a saúde, tudo isso, ou seja, a economia do setor público, a economia dos governos, né, no caso do governo da União, a economia da União para o pagamento de juros é o superávit primário. 36 bilhões de reais em janeiro. Só esse mês de superávit primário para pagar juro é superior aos 12 meses do Bolsa Família do ano de 2017. Eu sou um curioso da criminologia crítica. A criminologia crítica ela é uma disciplina de fronteira entre o direito e a sociologia do crime, né? O que a criminologia crítica nos ensina? Que, sobretudo, países, quando eles acabam sendo envolvidos em graves crises sociais, o direito penal, o sistema de justiça criminal, ele é convocado para resolver o problema das suas crises sociais. Onde falta mercado de trabalho, onde falta educação, onde falta, né, políticas que consigam, de fato, permitir, inclusive, menor conflitualidade entre os indivíduos, ou até uma outra gestão de conflitualidade, quem é que você convoca? Você convoca a prisão. Aquele indivíduo vai ter que caber em algum lugar. Se ele não cabe em lugar nenhum, se ele não cabe na escola, ele não cabe no mercado de trabalho, ele não cabe na fábrica, ele não cabe na universidade, ele vai caber em algum lugar. Né? E, historicamente, quem são estes indivíduos na sociedade brasileira? Né? São negros jovens. Né? Isso não é novo, isso vem ainda do século XIX, né? de todo esse processo de estigmatização, de seletividade, ou seja, o sistema seleciona. Né? O direito, né, ele proclama uma igualdade formal, mas é óbvio que basta entrar em qualquer delegacia de polícia ou em qualquer presídio do Brasil que você vai entender que essa igualdade ela é meramente formal. Então, nós temos que entender o porquê dessa explosão do número de presos no Brasil exatamente a partir da crise dos anos 90, do neoliberalismo nos anos 90. O Brasil vive aquilo que outros países viveram
já nos anos 70, chamada crise do hiperencarceramento, ou projeto do hiperencarceramento. Né? O que é o hiperencarceramento? Eu amplio o número de crimes e de condutas, né, caracterizadas como crime, eu amplio as prisões provisórias, a porta de entrada do sistema de justiça criminal se alarga, ou seja, a porta de entrada é grande, a porta de saída é pequena. E nesses anos isso acabou criando a quarta maior população carcerária do planeta. Né? Para que a gente aqui tenha só um efeito comparativo. Há 20 anos havia 160 mil presos. Nós estamos agora com 660 mil presos. Ou seja, houve uma explosão. Nesse mesmo período, o número de assassinatos também explodiu. Então quem está nos vendo em casa pode achar, bem, tem uma contradição. Nunca se prendeu tanto, mas nunca se matou tanto. Não é contradição. O projeto de sistema carcerário é esse. Ele brutaliza os indivíduos, ele torna os indivíduos cada vez mais violentos, então ele gera mais de si mesmo. Então, quanto mais violentos ele torna os indivíduos, maior será a população carcerária. E é uma população carcerária pobre, do sexo masculino, na sua grande maioria, apesar de ter explodido o número de mulheres também carceradas, cresceu 500% nos últimos 20 anos. Né? Então, indivíduos muito jovens, metade da população carcerária brasileira tem menos de 28 anos, entre 18 e 28 anos, não completaram o fundamental, são indivíduos pobres, negros na sua grande maioria, na imensa maioria também indivíduos do sexo masculino. E eles lá estão por aquilo que a gente chama de criminalidade aquisitiva. Se você junta o tráfico de drogas, o roubo, os crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas, nós chegamos aí a 66%, 67%. Né? Portanto, os crimes contra a pessoa, eles fazem, que são os crimes mais violentos, né, eles acabam ocupando o sistema, a menor fatia, a menor fração do sistema carcerário. Aí tem uma terceira característica. Ele está cheio de provisórios. Ou seja, como a porta é muito grande, a de entrada, e a de saída é pequena, o que eu faço? O indivíduo fica 5, 6 anos, né? Às vezes, por exemplo, eu estou cansado de denunciar isso, indivíduos cuja pena, se ele tivesse sido condenado, ele teria tido uma pena de 6 meses, por exemplo, um crime de pequena monta, menor potencial ofensivo, ele fica 5 anos, porque ele foi, às vezes, né, um indivíduo primário, foi preso num flagrante, não houve, né, a adequada defesa, por isso mesmo eu defendo tanto a Defensoria Pública, a necessidade de termos, né, defensores em todas as comarcas, cumprir a PEC 80, que é que até 2018 todas as comarcas elas têm que ter, todas as seções judiciárias têm que ter pelo menos um defensor público. Então a arquitetura do sistema é essa. É uma arquitetura, é um sistema, né, que ele está lotado de gente muito pobre e ele está simplesmente brutalizando. O que ele gera? A primeira coisa que ele gera é mais brutalidade, é mais violência. Ele não humaniza ninguém, ele torna as pessoas mais brutais. A segunda coisa que ele gera é a organização criminosa. O PCC e o CV, ou a ADA, ou a FDN, todas essas organizações, elas são nascidas no interior dos presídios. Né? Não haveria organização criminosa se não houvesse o hiperencarceramento. O hiperencarceramento oferece à organização criminosa a massa necessária, a massa de manobra necessária para a organização criminosa se firmar. Né? E a terceira coisa é que você acaba gerando um ciclo vicioso. Né? A cada vez mais você amplia o número de condutas que são geridas pelo sistema penal. O Brasil tem hoje 1.667 crimes. 1.667 crimes. Ou seja, é uma inflação legislativa. É o chamado populismo penal. E todo dia tem algum deputado que, sem nenhum conhecimento técnico-científico, né, ele vai à tribuna oferecer como saída para a violência redução da idade penal, pena de morte, prisão perpétua, ampliação de penas, redução, né, de garantias. Portanto, na contramão do mundo. O que o mundo, né, mais democrático está fazendo é exatamente o caminho contrário. É fechar a porta de entrada, apostar em prevenção, por isso mesmo que nós montamos esse comitê de prevenção aos homicídios, é muito importante,
e apostar em mediação de conflitos não penais. O que é mediação não penal de conflito? Veja, por que um conflito que não envolve propriamente violência, ele só pode ser gerenciado por um sistema caríssimo, que é o sistema criminal, que tem um promotor, né, que é um indivíduo com um bom salário, um juiz que é um indivíduo com bom salário, um defensor que é um indivíduo com bom salário, serventuários de justiça, oficiais de justiça, todo o sistema de segurança pública, que poderia estar voltado. Por exemplo, existem 53 mil estupros no Brasil. Isso dos notificados, por exemplo. 56 mil assassinatos. Nós fizemos agora o levantamento de 1.170 homicídios de adolescentes que foram cometidos contra adolescentes que foram cometidos entre 2010 e 2015. 2%, menos de 3%, tinham sido julgados em primeira instância. Portanto, é um sistema caro que ele faz com que essa grande massa esteja lá. O que o legislativo pode fazer? O que eu faço todo dia? Eu falo disso. Se a gente não disputar as ideias em circulação, as pessoas vão cada vez mais abraçar a barbárie. Fortaleza é a cidade que mais lincha pessoas no Brasil. Houve 14 linchamentos em 2016. O linchamento da Dandara, que agora ganhou as páginas dos jornais, é mais um capítulo da circulação de ódio que acontece na sociedade brasileira, né, por intolerância, por ódio, né, por vários motivos. Veja, então, as pessoas estão abraçando a ideia de que o sistema penal ele tem que voltar à Idade Média. Ele já é um pouco a Idade Média. Veja, eu milito nisso há 20 anos. Né? Tem determinados locais que eu já presenciei que eles, pelas descrições, eles não se diferem em nada de uma masmorra. Né? E assim, bem, você joga 34 indivíduos, né, num lugar de 12 metros quadrados, né, num sistema de confinamento, que você, obviamente, os tornará cada vez mais violentos e fará entre eles uma organização. Então, a sociedade ela não pode abraçar essas ideias como se fossem ideias que as tornassem mais seguras. O grande legitimador disso é o medo. É por isso que tem tanto programa policialesco. Eles veiculam medo. Eles aparecem ao meio-dia, eles têm como principal alvo a dona de casa e o jovem, né? Eles veiculam medo, eles em geral, né, não são informativos, eles não procuram as causas da violência, eles simplesmente, né, banalizam inclusive a violência, eles fazem propostas, né, completamente conservadoras na contramão, né, da técnica, da ciência, da democracia. Né? Então, a mídia policialesca, os parlamentares que, assim, né, também acabam se elegendo com esses discursos, né, de força e um chamamento à violência. Né? Por isso que é tão grande hoje na Câmara Federal o número de parlamentares cuja principal pauta é essa. É uma pauta que não tem... Veja, nenhum criminólogo no Brasil e no mundo vai assinar embaixo desses discursos que a maioria dos deputados federais faz na Câmara Federal, propugnando esse populismo penal. É muito pior do que se imagina. É muito pior do que se imagina. Veja, hoje o Brasil tem farta informação, pesquisa séria, bem qualificada, que demonstra a relação entre intoxicação aguda, neoplasias, cânceres, vários tipos de câncer, né, e a utilização indiscriminada de agrotóxicos. Aqui no Ceará há 3 regiões principais. Né? O Vale do Jaguaribe, sobretudo associado à fruticultura, né? A Serra Grande, a Serra da Ibiapaba, muito associada ao cultivo de flores e também, né, à fruticultura e o Cariri. Essas 3 regiões elas têm uma incidência muito maior do que a média nacional e estadual de câncer infantil. Existem vários casos de mutações genéticas, má formação fetal, vários problemas neurológicos, problemas de puberdade precoce, além dos vários problemas de câncer que eu já citei. Então, é uma cadeia perversa. Por que perversa? Ela é incentivada pelo governo,
desde 96, a comercialização de agrotóxicos aqui de veneno, né, aqui no Ceará, não paga 1 centavo de ICMS, ou seja, se você vai na esquina, na farmácia da esquina e compra, né, um analgésico, você vai pagar ICMS. Se você comprar veneno de agrotóxico, você não vai pagar ICMS. Portanto, a ausência inclusive de tributação, impede a rastreabilidade comercial, inclusive para saber quais são os principais produtos, quem está vendendo para quem, isso é importante, né? Saber disso. A tributação é importante, inclusive por isso. Segundo, incentiva-se essa produção como se ela fosse a única capaz, né, de ser sustentável, quando na verdade boa parte dos alimentos que são postos, né, à mesa da grande população brasileira vem da pequena agricultura, da agricultura familiar. Terceiro, eles se utilizam de tecnologias que não são tecnologias seguras. Veja, a pulverização aérea, que ela é muito vinculada, por exemplo, à fruticultura, por exemplo, à bananicultura aqui no Ceará, ela já está sendo abandonada na Europa. Existe uma diretiva da União Europeia no sentido de abandonar, superar completamente a pulverização aérea de agrotóxicos, que é o avião passando por cima das plantações. Ela está muito associada, no caso do Ceará, a um determinado tipo de cultura. Em outros estados está associado a mais culturas e é de fato feita com muito maior frequência. Aqui nós tivemos um caso, foi um caso dramático, que foi o caso do Zé Maria do Tomé, que ele morreu no dia 20 de abril de 2010 com 19 tiros. Né? Ele foi assassinado porque ele lutava contra a pulverização por avião, a pulverização aérea de agrotóxicos lá no Limoeiro do Norte, na Chapada do Apodi. Este processo está para ser julgado em grau de recurso no tribunal. Né? Nós esperamos que o tribunal, ele obviamente faça justiça. O que nós queremos é justiça, que os mandantes do crime, todos eles, né, e os executores, eles sejam aqueles que tenham suas responsabilidades apuradas e que eles sejam condenados. Por isso mesmo nós estamos apelando muito ao Tribunal de Justiça. Eu tenho uma lei que eu quero um projeto que eu quero que ele seja aprovado, porque ele faz uma reparação histórica e também ele defende a saúde pública, que ele proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. O estado do Ceará pode fazer isso, ele poderia ser um estado, inclusive, pioneiro, no sentido de não permitir essa pulverização aérea, e eu quero muito, sendo essa lei aprovada, né, de batizá-la de Lei Zé Maria do Tomé. O Zé Maria lutou por essa lei, né, em 2010, ele foi assassinado por ela. Por causa disso, nós precisamos, portanto, fazer essa homenagem, fazer esse resgate histórico. Portanto, ele enfrentou interesses muito poderosos, e esses interesses aqui, obviamente, estão também no parlamento impedindo, né, que esse nosso projeto ele possa tramitar com mais celeridade. É o projeto de 2015, nós já estamos em 2017, ele ainda está na fase das comissões ainda recebendo pareceres. Ele já teve 3 pareceres, né, favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Agropecuária, né, e Desenvolvimento, né, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de 4, né, na Comissão de Indústria, Comércio, e agora está com o deputado Leonardo Pinheiro para parecer na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Veja, nós queremos substituir um modelo, que é um modelo que contamina a água. Né? O Brasil tem 22 princípios ativos que já foram banidos no mundo. Uma coisa importante que o Brasil podia fazer era banir os banidos. O que já foi banido no resto do mundo, o Brasil já podia ter banido isso. Por quê? Porque causa câncer, né? Porque, veja, tem muitos motivos para que outros países tenham banido esses princípios ativos que são aqui comercializados, né? Então, o Brasil podia banir os banidos, tributar, acabar com a pulverização aérea. Porque tudo isso, veja, você tem estudo da COGER que fala da contaminação de poços profundos a 60 metros. Contaminação de mananciais hídricos. Você tem estudos da medicina da UFC dando conta de problemas de câncer, como já foi colocado. Vários hematologistas fazem a relação causal entre problemas no seu sistema hematológico, no seu sangue, e o uso de agrotóxicos. Nós podemos, isso tem um custo muito elevado para a saúde pública. Quem é que paga a conta desse sistema? É o SUS. Veja,
O trabalhador que vai desenvolver uma leucemia, né, ali no campo, veja, em razão de uma determinada fábrica transnacional ter utilizado em larga escala esses venenos, esse trabalhador, ele vai para onde? Ele vai para o SUS, ele não vai para o ambulatório da empresa. Quem vai pagar a conta é o poder público, é o SUS. Ou seja, além de tudo, o sistema é caro. Existe uma tese de doutorado no Brasil que faz o registro, que para cada dólar gasto com veneno, o SUS gasta 1,25 $1,25 em tratamento de intoxicação aguda. Por isso que nós queremos fazer uma transição agroecológica. É por isso que a gente está pressionando o governador Camilo Santana para ele adotar um plano de incentivo à agroecologia. É possível comprar, né, produzir e distribuir, né, produtos, né, que sejam saudáveis e que tenham um custo acessível à população. Portanto, o que nós precisamos é ganhar escala. Programa de aquisição de alimentos, programa de alimentação escolar, bolsões, programas de incentivo tributário, né, e de infraestrutura ao pequeno agricultor. Por isso que nós defendemos essa transição agroecológica. A agroecologia, ele é um conceito sobre um território, não é só produzir sem agrotóxico, mas é toda a cadeia produtiva que envolve desde a propriedade da terra, o acesso à terra, o trabalho familiar, o trabalho das mulheres, a equidade de gênero, todo o circuito produtivo, ou seja, a agroecologia é um conceito holístico, né? Nós estamos defendendo esse conceito, né? Agora, nós estamos muito atrasados, ou seja, mais uma vez, os seres humanos lá na frente, daqui a 30 anos, eles vão olhar para trás e talvez eles sequer consigam entender quanto de veneno a gente come, a gente põe na nossa comida, a gente come na nossa comida, a gente coloca no nosso corpo, a gente contrai doenças que vão onerar o próprio sistema público e toda a sociedade. Os governos vêm errando, né? Eles vêm errando há muito tempo. Eles apostaram num modelo que é insustentável para o semiárido. Veja, não tem sentido colocar termoelétrica, siderúrgica no semiárido. Veja, quando a gente junta as duas termoelétricas, lá do PECEM, e a siderúrgica, são 1.200 litros de água doce por segundo. Ou seja, você tem infraestrutura pública, são canais, né? Você tem abatimento tarifário. Durante anos, as termoelétricas tiveram um abatimento tarifário para consumirem água que poderia estar sendo consumida pelo agricultor, ou então pelas pessoas nas comunidades, né? Está tendo guerra pela água. Agora mesmo, né, os comitês de bacia, né, no Jaguaribe, né, no Baixo e Médio Jaguaribe, né, estão guerreando, porque tem uma disputa entre carcinicultura, né, a produção de camarão, agronegócio, a grande agricultura, o pequeno agricultor, o abastecimento humano. Ou seja, você tem uma guerra pela água. Mais recentemente, agora em Morada Nova, né, na comunidade de Uiraponga, a comunidade teve que, na marra, abrir uma comporta para ter acesso à água, porque ela passava a quilômetros do eixão das águas. O Oroz coloca no Castanhão, o Castanhão coloca no eixão, o eixão coloca na região metropolitana. E a pequena comunidade que vive à margem do eixão, produzido com dinheiro público, né? O eixão não é privado, o eixão é produzido com dinheiro público, ela vendo a água passar, ela não tem acesso à água. Ou seja, o modelo não se sustenta. Enquanto a energia do Ceará estiver sendo produzida por queima de carvão, mineral. Veja, essa agenda é uma agenda do século XIX. Né? Eu digo assim, bem-vindo ao século XIX. Você pega carvão mineral, que é o combustível fóssil mais poluente, só ganha das águas, né? Das areias bituminosas, petrolíferas, em poluição. Você pega carvão mineral, você queima, portanto você eleva os gases que provocam seca, num lugar que não tem água e que tem muita seca. Então você provoca mais seca, consumindo muita água. Então assim, é insustentável isso, né? Num lugar que caberiam pelo menos 3... né, dizem os engenheiros da UFC, né, que todo o potencial solar do Ceará seria equivalente a 3 Itaipu. Isso é gigantesco. Isso é gigantesco. Hoje é barato fazer energia solar? Não, não é. Mas eu já fui derrotado 2 vezes.
porque eu propus a isenção total da cadeia produtiva da microgeração de energia solar. Por 2 vezes eu fui derrotado na Assembleia, né, no ano de 2016 e já no ano de 2017 fui derrotado pela base do governo, porque ela não votou contra, né, que a gente colocasse em lei a isenção da microgeração de energia. Hoje, a microgeração de energia é isenta por força de resolução, mas não por força de lei. Então a gente podia garantir, inclusive, uma lei que incentivasse a microgeração de energia solar, fazendo abatimento tributário desse tipo de energia. Portanto, nós temos que alterar o nosso padrão energético e nós temos que alterar o nosso padrão econômico. Ter colocado, veja, ter apostado nesse tipo de industrialização, veja, por que não se pensou em indústria do conhecimento? Por que nós não ousamos em ser o Vale do Silício? Por que a gente não ousou em ser um ponto de encontro, né, das Américas? Nós estamos aqui no Fortaleza, tem uma localização absolutamente privilegiada, né? Nós estamos no encontro de vários cabos de dados, né, da Europa, da África e da América do Norte aqui. A gente não desenvolveu indústria do conhecimento. Por que a gente não desenvolveu a agricultura familiar camponesa ecológica, que tem muita capacidade de geração também de dignidade às pessoas? Nós apostamos numa ideia que, de fato, é a indústria pesada, velha, do princípio do século XX. Ou seja, a agenda econômica do Ceará é uma agenda que está com pelo menos 60, 70 anos de atraso, né? Por isso que ela queima carvão mineral, porque é uma agenda atrasadíssima e ela gasta muita água. Então, o governo erra em incentivar essa agenda e ele não erra ele erra em não enfrentar os grandes consumidores. É necessário ter firmeza de enfrentar os grandes consumidores, né? A grande carcinicultura, o grande agronegócio, a fruticultura irrigada, né? Por quê? Porque a água é finita. Veja, e a lei diz que em situações de estiagem é necessário priorizar um princípio do artigo 3º da Lei Nacional de Águas. A prioridade é o abastecimento humano. Veja, não há segurança hídrica para o ano de 2017. Então, o que vai ser para 2017 e 2018? Né? O governo está lançando um edital para manifestação de interesse para uma pesquisa para dessalinização. Dessalinização no mundo inteiro é caríssimo. Só se faz dessalinização quando não há quaisquer outras alternativas. Veja, metade de Fortaleza não tem esgoto. Fazer esgoto e tratar o esgoto é mais barato do que dessalinizar a água. Aí o governo acena com isso quando, por exemplo, não coloca do Iguatemi para frente, para falar, eu sei que a gente está falando aqui com várias cidades, mas do Iguatemi para frente em Fortaleza não tem 1 metro de esgoto, né? Então, veja, não tem sentido isso, ou seja, há uma série de contradições, repito, nada é fácil de fazer, mas tem que ser feito, porque ou se altera, né, a agenda de produção energética, né? Ou então nós vamos ter que desabitar o nosso território. Eu repito, o maior drama que nós vamos enfrentar nas próximas décadas vai ser o drama climático, né? O que todos os cientistas dizem haverá secas muito mais severas nos lugares de seca e haverá tufões, furacões muito mais severos nesses locais. Ou seja, daqui para frente, as secas serão muito mais severas. Então, nós temos que nos preparar para isso, mitigando, né, os produtores das mudanças climáticas e fazendo essas transições, energética, transição econômica. Não dá para, em pleno século XXI, a gente está flertando com a indústria do final do século XIX que queimava carvão mineral. Eu acho que é necessário que a gente não perca a esperança de que o país pode ser justo, que a sociedade pode ser justa e que isso tem que ser feito por uma maioria auto-organizada, autoconsciente, né, e que vá para a rua para fazer isso, né? Essa é a fundamental aposta, né? É a nossa aposta na esperança. Ou seja, por mais que, veja, o autoritarismo está crescendo em algumas partes do mundo, né? A eleição de Trump, a extrema-direita agora na Europa, mas do mesmo jeito que nos anos 30 foi possível aos humanistas
e aí eu estou utilizando a palavra humanismo no sentido mais generoso, a todos os humanismos, de todas as correntes, mas aqueles que se juntam em torno da ideia do humanismo, né, é necessário que, sobretudo, estes se juntem contra os fascismos, contra aqueles que fazem política com base no ódio, na intolerância, na violência, né, na ignorância. O preconceito, a violência e a intolerância são, sobretudo, fruto da ignorância. E, sobretudo, a distribuição da riqueza, do saber e do poder, uma outra relação com a natureza, dependem necessariamente da política. E a política não é só partido, não é só eleição, mas é, sobretudo, aquilo que a gente faz hoje para aquilo que a gente quer ser amanhã. Contexto Geral entrevistou o deputado estadual pelo PSOL, Renato Roseno.